Olá, meu nome é Vitor de Souza Rangel, sou acadêmico de Medicina do 7º semestre e membro da Liga de Ortopedia da Unifor, a Ligado. Vou apresentar para vocês a aula sobre Síndrome da dor anterior do joelho, que foi elaborada por mim e pela acadêmica de fisioterapia Luana Marques Raj. Acerca da anatomia do joelho, a patela é o nosso maior osso sesamoide do corpo humano. Ele é responsável pela melhora na eficiência da flexão, proteção da articulação tibiofemoral e a combinação dos tendões do quadríceps reticuláculo lateral, retináculo medial e tendão patelar ajuda na estabilização da patela. Como a patela não está completamente engatada no sulco patelar, durante os primeiros 0 a 30 graus de flexão, a estabilidade e potencial de lesão por subluxação ou luxação aumentam se os estabilizadores da patela estiverem fracos ou desalinhados. A síndrome da dor anterior do joelho, também conhecida como síndrome da dor patelofemoral ou condromalácia patelar, é uma dor na região anterior do joelho ou retropatelar que manifesta-se por uma alteração na articulação femoropatelar, que é causada por uma instabilidade patelar ou desgaste da cartilagem da patela, que é o responsável por amortecer o impacto e evitar o atrito das superfícies ósseas. O quadro doloroso nessa região anterior inespecífica do joelho é resultante da disfunção das forças mecânicas entre a patela e o fêmur, gerando esse desgaste da cartilagem da patela. O início da dor pode ser de maneira gradual ou aguda, e também pode ser precipitado por algum tipo de trauma. A dor pode ser única ou bilateral e tem um caráter inespecífico, podendo variar de intensidade e também de localização. É comum o paciente reclamar uma sensação de joelho, relatar uma sensação de joelho preso ou até mesmo solto após a movimentação, assim como também crepitações são bastante comuns. Geralmente é relatada a piora ou desencadeamento da dor ao agachar, subir ou descer escadas, como correr, saltar, ou então também após ficar por um longo tempo sentado, com os joelhos dobrados. A articulação do joelho do portador, essa síndrome, apresenta um desenho de J, devido a um deslocamento e lateralização da patela, quando ocorre uma contração do músculo do quadríceps. Além da sensibilidade existente nas facetas femoropatelares, gerando dor e compressão patelar, e uma crepitação da articulação e atividade da extensão. A síndrome da dor patelofemoral, ela também pode ser avaliada por graus de lesão. Quando é uma lesão grau 1, a lesão é superficial. Uma lesão de grau 2, ela é uma lesão parcial que acomete até no máximo 50% da espessura da cartilagem. Já uma lesão grau 3, ela é uma lesão parcial que acomete mais de 50% da cartilagem, sem acometer o osso subcondral. Já uma lesão grau 4 é uma lesão total, com acometimento do osso abaixo da cartilagem. Os fatores de risco, como fraqueza muscular, que pode ser vista no gastrocnêmio, isquiotibiais, quadríceps ou no aperto da banda iliotibial, frouxidão ligamentar generalizada, aumento do ângulo do quadríceps, que é o ângulo Q, que ele é justamente uma medida de alinhamento patelar global, que é frequentemente aumentada nas mulheres. Por isso até que a epidemiologia delas, que apresenta esse tipo de lesão, é maior. Além disso, tem compressão ou inclinação patelar, sobrepeso, sempre importante observar, desequilíbrios musculares e atividades diárias com sobrecarga no joelho, além, claro, do sedentarismo. A dor no joelho ela é crônica em 14% dos indivíduos adultos, dura de 14 a 15 anos em 18% dos indivíduos, e é provável que 16% dos adultos seja acometido de dor no joelho durante o período de pelo menos um mês. Ela causa limitação para a execução de algumas atividades em 10% dos casos, e como eu havia falado no slide anterior, a maior frequência é entre as mulheres jovens entre 15 e 40 graus, devido a elas apresentarem um ângulo Q aumentado. Durante o exame físico, é sempre importante você avaliar a dor do paciente, localizá-la e descrever o seu tipo, além de procurar problemas de estabilidade, como uma fraqueza muscular em membros inferiores. Com o paciente em ortostase, você vai fazer avaliação do alinhamento estático e dinâmico. No alinhamento estático, você vai analisar o alinhamento anatômico da pelve e membros inferiores, que podem desempenhar um papel crucial na síndrome femoropatelar. Então, nesse modo, você vai procurar sinais sugestivos de antiversão femoral, desvios do joelho no plano frontal, que vai ser um geno valgo ou geno varo, no plano sagital, que é um geno recurvado, que é um déficit de extensão, além de rotação externa da tíbia, alinhamento da articulação tibiotársca e do retropé em carga.
O ângulo Q deve ser determinado durante esse momento. O alinhamento dinâmico, você vai avaliar o alinhamento dessas mesmas estruturas, só que durante a movimentação articular. Você vai solicitar que o paciente suba e desça um degrau lentamente ou faça um agachamento com apoio unipodal. Nessa hora, o examinador deve estar atento a qualquer movimento anormal da rótula durante o seu trajeto na troca femoral, rotação do tronco ou perda de controle pélvico. Tem um padrão que é bem comum e típico nesse tipo de doença, que é a queda da pelve contralateral, adução e rotação interna da anca, rotação externa da tíbia e pronação subtalar excessiva durante esses movimentos. Já com o paciente sentado, você vai ver a presença de uma rótula alta ou baixa. A rótula alta geralmente é mais comum em mulheres. Já a rótula baixa é mais rara e na maioria dos casos é a complicação da reconstrução do ligamento cruzado anterior. Com o paciente sentado, você também vai ver a trajetória patelar, que vai ser o paciente, você vai pedir que ele mantenha a posição sentado e faça uma extensão ativa completa do joelho, partindo de uma flexão de 90 graus. Esse movimento súbito de deslocamento lateral da rótula nos últimos graus de extensão do joelho, que é caracterizado como o sinal do J invertido. Ele é considerado anormal e é causado por um conjunto excessivo de forças laterais que atuam sobre a rótula, que acabam iniciando uma instabilidade patelofemoral. Com o paciente decúbito dorsal, você vai ver se há dismetria dos membros inferiores, onde diferenças superiores a 1 cm podem ter repercussões a nível da articulação femoropatelar. O joelho ele tem que ser examinado e palpado para procurar edemas, além de você também dever palpar a rótula e os tecidos moles, perirotulianos, que é para você identificar possíveis pontos dolorosos. Você vai realizar também o teste de compressão rotuliana, que é onde o paciente vai estar com o joelho em extensão completa e você vai comprimir a rótula enquanto esta é movida superior e inferiormente ao longo da trófia femoral. O teste vai ser positivo se indicar de ardor, que é o que ocorre na grande maioria desses pacientes. Após isso, você vai realizar o glide test, que é o teste ilustrado na imagem superior do slide, onde ele permite avaliar o posicionamento e alinhamento estático patelar. Consiste na determinação da distância entre o ponto médio da rótula e os côndilos femorais com o joelho numa flexão a 20 graus. O ponto médio da rótula ele é determinado visualmente pelo examinador, e a distância entre esse ponto e cada um dos côndilos femorais é medida. A rótula deve estar equidistante aos côndilos medial e lateral, mas no caso de doentes com a síndrome femoropatelar, é bastante comum verificar-se um deslocamento rotuliano lateral, e o que vai acarretar em uma distância rótulo-côndilo lateral inferior à distância rótula-côndilo medial. Um deslocamento lateral de 5 mm da rótula já pode representar uma diminuição de cerca de 50% da tensão desenvolvida pelo músculo do vasto médio oblíquo. A báscula rotuliana. Esse teste compara a altura do bordo medial com a do bordo lateral, sendo considerado normal quando os dois bordos rotulianos se encontram ao mesmo nível no plano frontal. O paciente vai estar com a extensão completa ou uma flexão de 15 graus e o quadríceps relaxado, e você vai palpar os bordos lateral e medial da rótula e fazer a sua elevação, que deve ser simétrica e se espera cerca de 5 mm. O teste é considerado positivo para báscula rotuliana lateral se o bordo lateral for elevado a uma altura inferior ao medial. Uma báscula rotuliana lateral excessiva geralmente ocorre por uma retração do retináculo lateral, pode condicionar a mobilidade medial e aumentar as forças de compressão entre a faceta rotuliana lateral e a troca lateral. A mobilidade rotuliana. Esse teste mede a mobilidade médio-lateral passiva da rótula, partindo da sua posição de repouso, com o joelho fletido entre 20 e 30 graus e o quadríceps relaxado. A rótula é dividida em 4 quadrantes longitudinais e o examinador mobiliza a rótula medial e lateralmente com o indicador e polegar para determinar o grau de mobilidade e a eficácia das estruturas estabilizadoras. O deslocamento lateral de 3 quadrantes sugere uma restrição medial incompetente. O deslocamento de 4 quadrantes define uma rótula subluxada. O deslocamento medial de apenas um quadrante sugere uma retração do retináculo lateral e normalmente correlaciona-se com o teste de báscula rotuliana lateral positivo. O deslocamento medial de 3 ou 4 quadrantes
reflete um quadro de hipermobilidade e os doentes apresentam outros sinais de hiperfrouxidão ligamentar. Durante o exame da mobilidade patelar, é sempre importante você estar atento a sinais de apreensão do paciente, que é muito comum e sugestivo de instabilidade rotuliana. Além disso, você vai avaliar a estabilidade ligamentar de ambos os joelhos, onde você pode realizar o teste de McMurray, que é o teste ilustrado nas imagens inferiores do slide, onde o paciente vai estar em decúbito dorsal, com o joelho a ser testado em uma flexão de 90 graus. Para testar o menisco medial, o terapeuta, o examinador vai realizar uma flexão máxima do joelho e realizar uma rotação externa da perna, segurando o retropé do paciente para exercer uma força axial, enquanto exerce um estresse em varo para comprimir o menisco medial. A seguir, o joelho é passivamente estendido e o teste é positivo quando o paciente se queixa de dor localizada na interlinha articular medial e o examinador sente um estalido no local. Para testar o menisco lateral, o mesmo procedimento deverá ser efetuado, mas com a rotação interna da perna e estresse em válvula. O diagnóstico é predominantemente clínico, dependendo principalmente da história clínica e do exame físico do paciente. Os exames de imagem são apenas auxiliares no diagnóstico e eles podem até apresentar uma má correlação com a clínica. Mas é importante você observar no raio-x uma diminuição do espaço articular, presença de osteófitos e também se há esclerose subcondral. As radiografias simples do joelho, elas são indicadas, são mais úteis para descartar outras etiologias que podem causar essa dor anterior do joelho, como tumores, osteoartrose, rótula bipartida, fraturas ocultas. Existem várias técnicas de medição descritas na literatura. Eu vou dar um exemplo aqui de duas, só para ilustrar um pouco os casos. Tem o índice de Blackburn-Pell, que ele é um dos mais utilizados, onde você vai relacionar a média da distância entre o plano que passa no prato tibial e a extremidade inferior da superfície articular da rótula, com a medida do comprimento da superfície articular da rótula. A variação considerada normal no índice de Blackburn-Pell para o sexo masculino é de 0,85 e 1,09, e já no sexo feminino é de 0,7 e 1,09. Valores mais altos que esse são sugestivos de rótula alta, que por consequência disso aumenta o risco de instabilidade. Um outro método bastante conhecido é o de Insall-Salvati, que ele calcula a proporção entre a média do tendão rotuliano e a medida do tendão rotuliano, e a medida do maior diagonal da rótula. Essas medidas devem ser aproximadamente iguais. Então, uma proporção superior a 1,3 sugere uma rótula em posição alta. A tomografia e a ressonância servem para avaliar o grau da lesão. Nas imagens do canto esquerdo, você pode ver uma ressonância magnética estática e uma ressonância magnética cinemática. Na estática, o paciente está com o joelho em flexão de 30 graus e na cinemática ele está fazendo uma extensão completa. Você pode observar que na área transversal do músculo vasto medial, essa área está menor na ressonância magnética cinemática nos dois casos, apontados pela seta. Na tomografia, você também vai poder ver o grau da lesão, onde a lesão grau 0 é o item A, a cartilagem com sinal e contorno normais. Na imagem B, o grau 1 é uma cartilagem com sinal anormal. Na C, é uma cartilagem com sinal anormal e contorno abaulado, porém não tem fissura nem erosão. Já na imagem D, você pode observar uma fissura e uma erosão condral, porém ainda não vai estar exposto o osso subcondral. Já no item E, você pode ver que já há uma fissura, é uma lesão grau 3, onde já há uma fissura e erosão condrais com exposição do osso subcondral. E na última imagem, você já pode ver que é uma fissura ou uma erosão condral com exposição e alteração do sinal do osso subcondral. Deve-se dar preferência inicial ao tratamento conservador, onde você vai focar em diminuir o quadro óptico do paciente com o uso de analgésicos, anti-inflamatórios, além do auxílio da fisioterapia, com o uso de TENS, dry needling, ultrassom, laser
crioterapias, terapias manuais para alívio da dor do paciente. Você também deve promover a manutenção dos arcos de movimentos articulares do joelho, com o auxílio do fisioterapeuta. É muito importante restaurar a força do aparelho extensor do joelho. Fortalecer essa região é fundamental para a prevenção de novas dores, para melhorar o quadro de dor do paciente. Deve ser feito tanto com o fisioterapeuta, também acompanhado por um educador físico, se possível. E também você deve fazer a correção das posturas, que elas vão influenciar bastante nas alterações dos membros inferiores. A cirurgia você só deve indicar nos casos que a persistência da dor, ou então é um desalinhamento da patela com a báscula bastante excessivo, ou então se tiver algum sinal de má evolução da condropatia ou alguma lesão da cartilagem da torácica. Cirurgias. A artroscopia, a gente pode, ela envolve a inserção de uma câmara dentro do joelho através de duas pequenas incisões, que são os portais. E durante esse procedimento, costuma-se realizar a retirada de fragmentos cartilaginosos soltos e interpostos, que é chamado de desvisamento, e depois realiza-se microperfurações no osso exposto, que é uma técnica chamada de microfraturas ou nanofraturas. E por último, realizamos uma espécie de limpeza do joelho, que é o que chamamos de toalete articular. Nos casos onde pode existir um desalinhamento com uma báscula da patela excessiva, pode-se realizar também a soltura lateral da patela, que esse procedimento é conhecido como release lateral, é associado ou não ao reposicionamento do músculo interno da coxa. A artroplastia ela está indicada quando não há mais chance de melhora com outros tratamentos. E geralmente se espera uma melhora da dor e a recuperação dos movimentos necessários para sentar, andar, subir e descer escadas. Essa cirurgia tem como objetivo substituir totalmente a articulação doente por uma nova, com o uso de uma prótese. Em casos mais avançados de condropatia patelar e nos estádios iniciais da artrose da patela, pode-se indicar a patelectomia, onde você vai serrar a porção externa da patela e retirar ela. E é uma cirurgia que, apesar de parecer agressiva, trata-se de uma cirurgia com altos índices de alívio da dor. Essas são as nossas referências e muito obrigado.